Bem, começamos agora um grupo de questões que é um grupo de questões bem parecida com progressões aritméticas. Só que agora nós falamos de lei de formação. E as leis de formação são muito bem associadas às funções. A função mais bem associada a uma progressão aritmética de primeira ordem é uma função do primeiro grau. Porque uma função do primeiro grau, ela tem sempre crescimento constante ou decrescimento constante. Por esse motivo, uma função do primeiro grau tem sempre um desenho, o seu gráfico, representado por uma reta. Porque só uma reta faz crescimento ser constante ou seu decrescimento ser constante. Já a função do segundo grau não é uma reta. A função do segundo grau é uma parábola. Uma parábola que depende da sua concavidade, né, concavidade para cima ou para baixo, mas que você não pode determinar que ela é crescente ou decrescente em todo o período. Você pode separar, de tanto até tanto ela é crescente, de tanto até tanto ela é decrescente ou vice-versa. Mas a função do primeiro grau não. A função do primeiro grau ou ela toda crescente ou ela toda decrescente, como uma progressão aritmética. E aí ele fala o seguinte: um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água. Como resultado do experimento, concluiu-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. Te dá um quadro que mostra alguns resultados do experimento realizado. Olha que legal, pega um copo de água com determinado nível e vai botando bolinhas de vidro ali dentro. Automaticamente tem um princípio muito bom, né? Um princípio na física, que diz que quando você coloca um determinado volume sólido totalmente submerso numa água, o volume de água que sobe é exatamente igual ao volume do sólido que está sendo colocado. Então ele coloca o seguinte: botando 5 bolinhas, o nível da água vai para 6,35. Botando 10 bolinhas, vai para 6,70. Opa! Botando 15 bolinhas, vai para 7,05. O que a gente pode observar aqui? O que a gente pode observar nisso? A gente pode observar que o nível da água está aumentando de 0,35 em 0,35. Concorda comigo? No momento, ou à medida que o número de bolinhas está aumentando de 5 em 5. Certo? Qual expressão algébrica que permite calcular o nível da água em função do número de bolas? Dá para a gente perceber que se ele está aumentando de 0,35 e 0,35, faz o caminho contrário. Diminui 0,35, então você sai de 15 bolinhas e vai para 10. Diminui 0,35, você sai de 10 para 5 bolinhas. Diminui 0,35, você é obrigado a sair de 5 bolinhas para 0 bolinhas. Significa que quando não tinha bolinha nenhuma, o nível da água era de 6 centímetros. Ora, então é o seguinte: para 0 bolinhas, o nível da água era de 6 centímetros. Se na questão ele diz que o nível da água é Y e o número de bolinhas é X, eu já posso afirmar que quando X vale 0, Y vale 6. Ok? Bem, mas ele está dizendo o seguinte, que o nível da água sobe em função do número de bolinhas. Ora, o crescimento é linear? Qual é a certeza? Que isso é uma progressão aritmética, crescimento constante. Se o crescimento é linear, a minha função é do primeiro grau. E se a minha função é do primeiro grau, ela tem esse formato, AX mais B. Ora, o B é chamado de termo independente. É o termo que não depende do número de bolinhas.
E a gente sabe que quando não tem bolinha nenhum, é porque y vale 6. Então a gente já sabe o valor do b. Então sabemos que esse y é escrito como ax mais 6. Queremos agora calcular o a. O a tem um bom nome. O a se chama taxa de variação. Por qual motivo ele se chama de taxa de variação? Porque é ele que determina de quanto em quanto ele cresce para cada intervalo fixo de x. Observe que eu sei que ele cresce 0,35 em 0,35 no momento em que o x cresce de 5 em 5. Então, o meu a vai ser a razão entre o crescimento de y e o crescimento de x. Ó, isso vai dar 0,07. Significa que a cada bolinha que eu coloque nesse copo, meu nível da água sobe 0,07 centímetros. Se eu já sei o A e eu já sei o B, já sei a lei de formação. 0,07x mais 6, e o que leva a resposta da letra E. Ok? Muitas coisas importantes foram ditas nessa questão. Primeira coisa muito importante foi dita nessa questão, que se eu percebo que o crescimento de uma grandeza é sempre constante, comparado ao crescimento da grandeza x também constante, ou seja, se esse cresce sempre no mesmo intervalo, esse aqui cresce também sempre no mesmo intervalo dele, aqui cresce de 5 em 5, aqui cresce de 0,35 e 0,35, esse crescimento formando uma progressão aritmética garante um crescimento constante. Toda vez que esse crescimento for constante, a minha função é do primeiro grau. Se a minha função é do primeiro grau, ela é uma função linear. Se ela é uma função linear ou afim, né? E aí a gente só vai diferenciar linear ou afim por ter ou não ter termo independente. Mas ela é uma função do primeiro grau. A sua linha é uma reta. E o fato dela ser uma função do primeiro grau, ela tem o ax mais b como uma forma geral de se escrever. Então nós falamos que se o crescimento é constante ou o decrescimento é constante, a função é do primeiro grau, beleza. Para achar o termo independente, bastamos tentar chegar ao ponto em que x é zero, para que só sobre ele na função. E para calcular o a, fazemos uma variação. O a é a taxa de variação. Justamente é ele que determina se a minha função é crescente ou ela é decrescente. Justamente é ele. Se for positivo, ela cresce. Se ele for negativo, ela decresce. Tudo bem? Vimos que ela cresce de 0,7 em 0,7. Então temos uma função bem definida para essa questão. Ok? Muito boa questão. Vamos continuar. Então, continuando, questão de número 6. Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que representam consumos e custos diversos. A potência P de um chuveiro elétrico é dado pelo produto entre suas resistências elétrica R e o quadrado da corrente elétrica I. Vamos escrever isso aqui, para a gente poder aproveitar o que está sendo falado. Então, ele está dizendo o seguinte, que a potência P, vou escrever assim, que a potência P de um chuveiro elétrico é dado pelo produto entre a resistência e o quadrado da corrente elétrica. O quadrado da corrente elétrica. Por ela, né, que por ela circula. O consumo de energia elétrica por sua vez, é diretamente proporcional à potência do aparelho. Dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais é dizer que uma é igual à outra multiplicada por uma constante. Porque se elas são diretamente proporcionais, significa que uma cresce da mesma maneira que a outra também cresce. Ou uma diminui
da mesma maneira que a outra também diminui. Então, se ela cresce com uma constante, a outra cresce com a mesma constante. Então, a gente está dizendo isso aqui, ó. Se é diretamente proporcional a P, significa que a razão entre P e E é igual a uma constante. Ou podemos afirmar que o P é igual a uma constante vezes a energia. Ok? Ó, que bom. Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação entre energia, a energia E, por um chuveiro elétrico e a corrente I por onde circula? Eu quero o E junto com o I. Então eu vou tirar esse P e colocar K vezes E. Vou fazer isso aqui, ó. K vezes E igual a R vezes I ao quadrado. Ora, a energia vai ser R vezes I ao quadrado sobre K. Eu queria que vocês observassem uma coisa muito importante. O E é a energia que está em função de I, que é a corrente elétrica. Esse R, que é resistência, e esse K, que é uma constante, são números. Porque a variável em questão é a minha corrente elétrica. Porque ele quer saber justamente quanto maior é a corrente, se é menor ou maior a energia. Então esses dois números aqui são constantes. Quando divididos vão gerar uma constante. Se eu estou botando essa energia em função de I, que é a corrente, esse I é a minha variável. E agora a minha variável está ao quadrado. Na verdade, eu estou escrevendo esse E sendo um número qualquer, vamos botar um A qualquer, vezes o I ao quadrado, sendo o I a minha variável. Ora, isso daqui é um A, que é o resultado disso, que é uma constante. Eu estou pegando um número e multiplicando por uma variável ao quadrado. Eu estou deixando de ter uma sentença do primeiro grau para ter agora uma sentença do segundo grau. Então, essa energia, ela é uma função do segundo grau em relação à corrente ao quadrado, ou seja, energia é igual a uma constante vezes a corrente ao quadrado. Isso é uma função do segundo grau, com uma característica muito boa. Funções do segundo grau não são retas, são parábolas. Só que essa parábola diz o seguinte: quando o I for zero, a energia também é zero. Então ela é uma curva, isso é uma curva, que só tem parte positiva, e quando o I é zero, ela também é zero. Mas isso é uma reta, não serve. Isso é uma curva, e quando um é zero, o outro não é zero. Isso é uma reta, não serve. Isso é uma reta, não serve. Então essa única curva aceitável é a nossa letra D. Por qual motivo? Isso é uma parábola. Nesse ponto, o I igual a zero, a energia também é zero. E quanto maior a energia, quanto mais eu for para a direita dessa energia, mais rapidamente quanto mais para a direita eu for para essa corrente elétrica, maior vai ser a minha energia. Porque quando eu for para cá, ao quadrado, eu chego aqui. Ok? Muito bom. Então, isso é uma função do segundo grau, porque a variável está elevada a 2. Ok? Bem, então, continuando. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de ofertas e de demanda de um produto sejam respectivamente representados por essas equações. Então, quem é Q de O menos 20 mais 4P é a quantidade de oferta. Então, eu vou representar aqui embaixo. A quantidade de oferta vai ser dado por menos 20 mais 4P, que eu sou uma pessoa organizada. Eu coloco primeiro assim, só para poder ficar uma coisa mais bem visível.
tendo um A e um B. A quantidade de demanda, que é de D, é igual a menos 2P mais 46. Dá para reparar que a oferta é uma reta crescente, enquanto a demanda é uma reta decrescente. E P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram um preço de equilíbrio de mercado, ou seja, no momento em que elas duas se igualam. Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Está mandando a gente igualar. Está mandando a gente pegar o que de oferta, quantidade de oferta, igualar a quantidade de demanda. Ora, se é para fazer isso, então 4P menos 20 terá que ser igual a menos 2P mais 46. Se eu passar o 2P menos 2P para cá, eu vou ficar com 4P mais 2P. Do outro lado, eu vou ficar com 46 mais 20. Mantém-se o equilíbrio quando 6P é igual a 66. Mantém esse equilíbrio quando P é igual a 11. P igual a 11. Letra B. Ok, senhores? Só uma observação bem legal. Isso são retas, beleza? Então, isso é uma reta crescente, essa é uma reta decrescente. O que representa esse 11 é justamente o momento em que a reta oferta se toca com a reta demanda. Então, se esse eixo aqui, um eixo aqui embaixo, é um eixo X, esse ponto é exatamente o ponto 11. Ok? Ok. Então, vamos continuar. Vamos continuar agora para uma última questão desse nosso bloco, desse nosso assunto de função do primeiro grau. Bem, a questão 8 diz o seguinte, para finalizar. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações desse setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve um incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores. Então, no mês de fevereiro, eu tenho 880.605 trabalhadores de carteira assinada. Significa que se isso for incrementado a partir, comparando ao mês de janeiro, então no mês de janeiro eu vou ter esse mesmo número de vagas, 4.300 unidades a menos. Então 5, 0, 3, 6, 7, 8. Então eu vou ter 8, 7, 6305 em janeiro, porque o crescimento é de 4.300. Observe que o crescimento também é constante. O crescimento é linear, então isso é uma função do primeiro grau. Legal. Só que observe que se é uma função do primeiro grau, e janeiro representa o mês 1, fevereiro o mês 2, existe ou precisa existir alguém que represente o mês 0. Então ele diz o seguinte, suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano, considerando-se que Y e X representam respectivamente as quantidades de trabalhadores no setor varejista. E os meses, janeiro sendo o primeiro, olha aí, fevereiro o segundo e assim por diante. Eu preciso, então, de um mês que represente o 0. E para isso, eu preciso diminuir esse cara que era 876.305 de 4.300. Isso dá 500, isso dá 278. Significa que eu vou ter uma função onde esse termo não depende do mês e a partir dele eu coloque sempre 4.300 vagas para cada mês que eu queira. Ok? E aí conseguimos chegar a uma resposta bem boa, né? 872.005, letra C. Ok? Então,
Por hoje é só, ok?